comunicadores, vamos falar sobre o surgimento do jornalismo e a evolução dele também ao longo da história, dessa história com mais de 2000 anos, acredite se quiser, eu vou te explicar a partir de agora. Lembrando que esse conteúdo que a gente está aqui, é um conteúdo exclusivo que eu vou passar por e-mail dos alunos lá do grupo de estudos, então fiquem tranquilos, viu, meus comunicadores, que vocês vão receber no e-mail isso daqui, não precisa ficar apavorado. E olha, vamos falar sobre os primeiros jornalistas e sobre o embrião do jornalismo, com a percepção de que a gente precisava se comunicar e se comunicar com o público para ter algumas garantias, inclusive de poder. E sabe quem que teve uma dessas ideias, assim, que logo de cara teve essa ideia? Foi o imperador romano Júlio César, 59 anos antes de Cristo. Ele entendeu que ele precisava se comunicar com os cidadãos e que para isso ele precisava ter uma maneira de passar informações positivas do governo dele para que as pessoas acreditassem nesse trabalho, no trabalho que ele fazia, né, na conquista territorial, no avanço territorial de Roma. Então, o que ele fez? Ele pegou, selecionou algumas pessoas dele, né, do governo dele, e mandou essas pessoas para alguns campos de batalha onde geravam-se essas notícias. Eram os primeiros correspondentes jornalísticos da história. E essas pessoas escreviam, talhavam numa grande madeira ou num papel grande que eles faziam. E olha que papel naquela época era uma tecnologia alta, custava caro fazer papel. Então, eles pegavam um papel grande, como se fosse um outdoor assim, escreviam à mão e colocavam no centro, em praça pública, no centro das cidades, para que as pessoas todas fossem até aquele local ler aquelas informações. Mas é claro que a partir daí a gente tem uma noção da manipulação da informação e também do quanto informação é poder, né? Principalmente no âmbito político, porque nada do que era negativo ou escândalos ou derrotas do exército romano, nada disso entrava naquelas informações, apenas informações positivas que o imperador Júlio César queria passar ali para a população. Então esses foram os nossos primeiros jornalistas. O jornalismo e o poder, como eu disse ainda há pouco, o imperador fazia isso para ter o controle do povo, para tentar controlar e usar as pessoas como massa de manobra ali, para que todo mundo gostasse do governo dele. Na minha opinião, Júlio César foi um dos primeiros marqueteiros da história. E a evolução das publicações teve um imenso avanço histórico aqui, na Idade Média, quando o alemão, o Johannes Gutenberg, presta atenção no meu alemão, que é só o sucesso, é como se estivesse escarrando. Johannes Gutenberg. Esse alemão, inventou a prensa. E a prensa, o que ela fazia? Antes, o que era escrito à mão, agora podia ser impresso, ou seja, você não perdia mais tempo de maneira manual escrevendo. Você imprimia aquele texto de uma vez só na página. E isso, foi uma evolução que permitiu, a partir daí, publicações de informativos, rodagem de livros, e conforme o tempo foi passando e a prensa foi ficando mais usual, se começou a fazer isso em larga escala, em escala industrial, livros começaram a ser impressos em escala industrial. Foi um avanço científico e tecnológico sem tamanho na sociedade, né? No mundo inteiro. Trouxe mais uma coisa: profissionalismo para o jornalista. Quer ver? É isso que a gente vai falar agora, o jornalismo na era industrial. Já no século XVII, com a tecnologia da prensa disseminada, começou-se também a ter a evolução. Em que sentido? Universidades começaram a fazer o curso de jornalismo, ou seja, os primeiros cursos de jornalismo foram sendo criados na Europa e a necessidade de regulamentação profissional também. E o que é importante nesse tópico, gente? A gente falar de um conceito muito importante que até hoje a gente prima e que está em vigor na nossa profissão e que é uma coisa essencial para o jornalista, que é a liberdade de imprensa. Surgiu então esse conceito de liberdade de imprensa e países da Europa começaram a fazer disso lei. Por exemplo, em 1766, na Suécia,
surgiu essa lei, né, de liberdade de imprensa que permitia publicar informação de qualquer tipo, menos, é claro, inverdades e difamações. Isso em qualquer época, a qualquer tempo, não pode ser uma prática jornalística. O surgimento do telégrafo, agilidade na notícia. Em 1844 surgiu o telégrafo, ainda nessa transição, né, porque a gente tinha entrado numa era industrial e a gente estava depois numa era mais tecnológica, mais com um avanço um pouco maior, já indo, como eu disse ainda há pouco, para o Renascimento e para o século das luzes, o século XVIII. Então o telégrafo ele permitiu agilidade, uma coisa que acontecia hoje de manhã, já era possível se ter essa informação publicada à tarde com o telégrafo, que era outra máquina. A era da informação. A gente, daí, essa evolução foi acontecendo ao longo da história e no século XX é considerado a era da informação, né? Ele trouxe para os jornalistas, para os jornais impressos, o auge. As publicações impressas eram o meio mais eficiente para todo mundo, governo, sociedade, saber o que acontecia no mundo. E para a gente ter ideia, o jornal impresso ele viveu uma era de ouro mais ou menos em 1890 e 1920, por aí nesse período, foi a era de ouro dos jornais. Mas em 1920 aconteceu o que o jornal impresso não queria: o surgimento da rádio. E aí, com a rádio, o que acontece? A concorrência com o impresso aumentou muito ainda na década de 20. E aí as rádios, que eram uma tecnologia mais avançada, né, e também muito mais instantânea do que o próprio jornal impresso, começou a roubar do jornal impresso. Roubar é modo de falar, né, gente? Começou a migrar do jornal impresso para a rádio, não só os profissionais, como também os anunciantes. E por isso que se fala que teve uma queda, né, nesse auge, nessa popularidade do jornal impresso. Agora ele dividia essa popularidade com a rádio. A modernização dos jornais, isso trouxe pro jornal impresso também, como ele teve que se espertar com a concorrência da rádio, trouxe para ele algumas modernizações. A partir daí se teve então a primeira publicação de uma foto colorida no jornal, a linguagem do jornal começou a se adaptar, ele começou a ficar visualmente mais atrativo também. E é aí que a gente começa a falar de jornalismo e tecnologia. E a partir daí, então, a gente já começa a falar da importância que tem para o jornalismo também o avanço da tecnologia. Porque depois da rádio, o problema do jornal impresso não tinha acabado não, porque veio a televisão. Na década de 50, para vocês terem ideia, a gente está falando de 20, né? Primeiro o rádio em 20, aí passaram-se aí mais 20 anos praticamente, até que começasse a surgir a tecnologia da televisão. E na década de 50 a TV já era o principal meio de comunicação, a principal mídia para que as pessoas se informassem. Ela já estava consolidada na década de 50, então como a principal mídia na década... como a principal mídia. Sendo que no Brasil, a primeira emissora foi a TV Tupi. Essa TV Tupi, que era do Assis Chateaubriand, que fez a primeira transmissão nessa década de 50 e que popularizou a TV, que na verdade a TV era muito cara no início, pouca gente tinha condições de comprar. Mas, mesmo assim, as pessoas ficaram tão entusiasmadas com aquela tecnologia em ver dentro da TV como é que cabia num tubo de imagem uma pessoa inteira e, enfim, e para ver a imagem em movimento era uma tecnologia incrível. Então a TV se consolidou como uma mídia de maior sucesso na década de 50. Em 1980 é aí que vai a parada, porque ó, a TV tava achando que tava com tudo e tava prosa, mas aconteceu que veio a internet. E essa história vocês conhecem muito bem. Cada vez mais a televisão tem perdido espaço para a internet. E apesar da gente viver no Brasil, que é um país ainda de terceiro mundo, e que a gente sabe que as pessoas, nem todo mundo tem condições de ter acesso à internet, de ter celular, um smartphone, mesmo assim a gente vive um momento em que as pessoas estão substituindo a televisão pelo celular.
E assim, a televisão mesmo assim ainda tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Óbvio, muita gente, todo mundo tem uma televisão em casa. Quase todo mundo, né? Na verdade, eu conheço algumas pessoas que não têm. Mas quase todo mundo tem televisão em casa. Muita gente ainda assiste aos jornais na televisão. Mas, se você prestar atenção, basta você olhar para o lado que tá todo mundo, mesmo com a televisão ligada, de olho aonde? No celular, na palma da mão. Então, gente, a importância que se tem hoje com web jornalismo é muito grande. No Brasil, o primeiro jornal a ter versão para a internet foi o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro em 1995, praticamente um dia desses. O problema é que com essa transformação, muita gente acha que é só pegar e transcrever o conteúdo do meio tradicional para a internet, e não é assim. A gente vai falar sobre a era da desinformação e falar também de convergência de conteúdo. A evolução da informação trouxe pra gente instantaneidade, interação e multimídia. Instantaneidade a gente sabe, hoje em dia alguém faz alguma coisa, você filma e já está enviando, ou até mesmo você transmite ao vivo do celular. É uma coisa tão louca, gente. Se a gente pensar que há um tempo atrás a gente só conseguia entrar ao vivo com um satélite e tal, que tinha aqui uma tecnologia do caramba pro jornalista entrar na TV ao vivo, e hoje em dia a gente entra ao vivo em 5 segundos do nosso celular. Isso é uma loucura. E a gente está vivendo isso. Então, a linguagem própria da web e os novos formatos. A gente precisa saber que existe uma linguagem própria para a web, não dá só para transcrever o jornal para dentro da internet. E hoje os meios de comunicação já entendem isso bem melhor. Mesmo assim, ainda tem muita gente que está achando que é só fazer isso. Então, bora se espertar, né? Existe uma linguagem própria para o mundo virtual. Na palma da mão. Isso daqui é importante. Em 1992, a IBM cria o primeiro celular a ter várias funções. Era um trambolhão que mal cabia no bolso. Em 1992 ele foi criado, chegou no mercado mais ou menos em 1994. Era muito caro, tinha muita gente que não podia ter. Eu nem lembro desse celular, enfim. Mas foi o primeiro celular que não só ligava, como também era um computador. Nascia então o primeiro smartphone, antes mesmo da gente saber que o nome era esse. Enfim, chegamos então a esse ponto, né, em que o celular ele começa a concorrer diretamente, a internet concorre diretamente com a TV na audiência do público. E a TV, olha, tô te dizendo, tá levando um corre, tá ficando para trás. Por isso é bom entrar num outro ponto que é o que a gente vai falar agora, que é a convergência. Estar na televisão, só na televisão, hoje em dia é você estar fadado ao fracasso. Você tem que começar a convergir conteúdo, ou seja, se você tem um programa na televisão, esse conteúdo do programa também tem que estar na internet, de alguma maneira interagindo com as pessoas que estão aqui no celular, entendeu? Sacou qual é a parada? Pois é. A responsabilidade do jornalista no meio dessa era da desinformação, ela é dobrada, ao contrário do que muita gente pensa, que jornalista, todo mundo pode ser jornalista, todo mundo pode escrever, tirar uma foto, fazer um vídeo com o celular e pronto, é um comunicador, é um jornalista. Gente, presta atenção. O jornalista ele tem técnicas de apuração de notícia e principalmente para que a tua notícia tenha qualidade e credibilidade. Hoje a gente vive no meio de tanta fake news, notícia falsa, né? Falando em português, e a importância do jornalista é ainda maior em meio a todo esse descrédito que as pessoas têm colocado em informações que circulam por aí no âmbito virtual. Então é isso, galera. A gente finaliza aqui. A gente deu um salto imenso, né? Falando desde quando o jornalismo nasceu até agora, até a era da desinformação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Colegas comunicadores, vocês são muito importantes nesse momento atual do contexto social que a gente vive, viu? Não deixem ninguém dizer que o diploma não vale, não deixem ninguém dizer para vocês que todo mundo pode ser jornalista porque tem um celular na mão. Ao contrário, pouca gente tem credibilidade.